Oi pessoal, bem-vindos à segunda edição do Happy Hour da Ibirã e Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres, que é o lugar que vocês vão encontrar atualidades do que está acontecendo. Exato, hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papinho sobre o que rolou nesses últimos dias, que são do nosso interesse, que provocam a gente a estar aqui, mulheres, falando sobre tudo isso. Então, vamos, galera, as mulheres, vamos falar sobre esses assuntos. Uma coisa que aconteceu nessa última semana foi o projeto de lei de igualdade salarial. Você chegou a ver? Cara, dei uma olhada, assim, e acho justo, meu posicionamento é que o atual governo está trazendo bastante propostas legais que estão olhando para o social, né, promovendo a menor economia e também promovendo formas de combater a desigualdade, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável bem importante, né, tanto a de gênero quanto a desigualdade no modo geral. Estão sendo medidas bem ousadas, mostrando que vieram, né, cumprir o que prometeram. Vamos ver, eu achei justo, acho que a gente precisa dar força legal pra uma coisa que é óbvia muitas vezes, né? Aquela frase, o óbvio precisa ser dito e muitas vezes acho que posto no preto e no branco, né? Posto em lei, porque... O que você achou? Exatamente. Eu acho que esse projeto de lei tem muito potencial para dar certo e contribuir também para o ODS 5, né, de igualdade de gênero. Então, acho que é um passinho pequeno, mas muito importante que a gente está dando nessa jornada de igualdade de gênero. Acho que sim, também. Não cheguei a dar uma olhada no posicionamento dos empresários, no modo geral, né? Mas o que a gente tem visto muito, que as empresas estão olhando para cargos de liderança de mulheres, assim. Então, quando a gente fala isso também, não é, vamos ter que contratar muitas mulheres? Não, é descobrir talentos que já estão no próprio time, né? Então, não só contratar mulheres, mas as empresas estão promovendo esses programas de formação, de liderança, de capacitação das mulheres para ascenderem a cargos executivos, né, de gerência para cima. Então, isso é algo muito legal, né? Uhum. E muitas empresas já estão se adequando a essa questão dos salários, né? A gente tem visto muitos relatórios de sustentabilidade que falam sobre isso, que eles estão diminuindo esse gap entre salários. Então, acho que é só uma formalização de uma coisa que já está começando a acontecer, né, nos últimos anos. Uhum. E outro assunto que eu acho que é legal a gente tocar também, né? Quando diz legal, não legal, porque ele foi um assunto interessante, chato. Interessante a gente pensar a respeito disso. Como fica, né? Relatórios de sustentabilidade, bater em pontos, vamos ser zero emissão de carbono, mas de repente a empresa promove o trabalho escravo, por exemplo, né? Que é o escândalo que aconteceu com algumas vinícolas lá no Rio Grande do Sul, né? Salton, Aurora. Isso é complicado, né? Porque acho que quando você lê um relatório ou até você vê uma empresa que está se atrelando à sustentabilidade, que está falando que está investindo em sustentabilidade, acontece um escândalo desse, você fica meio perdido, né? Você não sabe mais no que confiar. Que tem até um pouquinho a ver com o que a gente comentou na live passada, que é o relatório da Americanas. Exato. Que era um relatório perfeito, mas o que foi acontecer para ter dado esse rombo, né? Como que você acha que a gente pode meio que ler um relatório ou pesquisar sobre uma empresa e garantir que o que eles estão falando é real? Não, e outra, né, Bi? Porque, tipo, já é difícil a gente encontrar num relatório verdades totais, verdades, né, que vão além do que muitas vezes a empresa quer fornecer de dado. Ela pode dar um blur em algum aspecto, colocar um highlight em questões ambientais para esconder sociais. Então, a gente já tem essa dificuldade olhando a transparência dos relatórios. Imagina que, por exemplo, uma das empresas dessas vinícolas que foram citadas, a Salton, quando você vai abrir a página de ESG deles, Salton sustentabilidade, pilares ESG. Eles não têm nenhum relatório de sustentabilidade, eles têm pilares, coisas que eles valorizam. É a mesma coisa que se eu abrir minha página no meu blog, sei lá, minha página pessoal, colocar coisas que eu valorizo. Eu gosto de meio ambiente, acho importante, respiro ar. Sei lá, foram coisas assim que eles escreveram. Já é difícil, então o cara faz uma página que só traz pontos que ele acha legais e, bacana, show, e aí? Como é que eu posso ver teu documento? Deixa eu ver, então, como é que tá
a sua questão legal trabalhista? Como é que tá a sua questão, vale lembrar que trabalhista é um ODS importante, ODS de número 8, né? Então, como é que tá a tua questão também de saúde e bem-estar dos seus colaboradores? ODS 3. Então, são várias coisas que a gente pode ficar olhando, né, se tiver um relatório. No caso da Salton e da Aurora, você não via isso. É mais distante ainda. É, de novo, usar a sustentabilidade, né, para interesses econômicos, quando convém, e isso que descredibiliza a nossa pauta, descredibiliza o nosso trabalho. É verdade. Sem um relatório já fica um pouco mais difícil de acreditar, né, numa sustentabilidade real. Mas... E quando tem um relatório, mas na verdade não seguem? Porque teve um relatório até que a gente tava vendo, acho que ontem, que falava, porque a gente super apoia a igualdade de gênero e tal. E daí você vai ver as iniciativas e não tem nada. Tipo, tem, sei lá... Em 10 anos, queremos 20% das mulheres líderes. Tipo, quando o esperado é no mínimo 50, né? O ideal, né, seria 50-50, assim, o cenário ideal. Mas em 10 anos eles vão conseguir 20% de mulheres líderes. Uau, mas daí vem aquela frase, né, que a gente escuta. Mas pelo menos eles estão começando. Pelo menos eles estão fazendo. Que a gente escuta, né? Sim e não, né? Porque eles também têm o histórico de monitoramento. Então, eles já estão tentando faz uns anos. Então, eles estão aumentando essa porcentagem, beleza. Mas eles não têm metas ousadas, né? Então, eles aumentaram, por exemplo, 2 anos atrás era 15%, agora é 20%. Daí eles querem chegar em 30% daqui a uns 5 anos, tipo... 10 anos. Eram umas coisas absurdas. Pauta LGBTQIA+. Isso foi engraçado. A gente ouviu um relatório. Nossa, essa empresa, ela tem essa pauta, ela trouxe, porque ainda é um tabu você explorar essa pauta. A gente foi ver a iniciativa, juro. #Pride. Essa é a iniciativa. #Pride. Você coloca #Pride no seu perfil, no seu Slack ali que você trabalha. #Pride. Isso aí fica complicado, né? Porque daí a gente fala de diversidade e tal, mas não tá falando de inclusão, né? Sim. Tipo, você coloca uma hashtag, isso não vai fazer que a pessoa se sinta melhor, sabe? Isso é muito legal. Se a empresa ela quer promover real inclusão, trazer essa... Inclusão, a gente já lembra do IPCD, é outro assunto que a gente precisa conversar. Mas quando a gente fala de inclusão, de trazer as diversidades de gênero, de posicionamento sexual e tudo mais, poxa, a gente precisa olhar para... Primeiro, dar visibilidade, mapear realmente se a tua empresa tem essas pessoas. Mapeou? Tá, como é que o setor de culturas e pessoas está se posicionando para dar suporte? Vamos pensar que é um ambiente financeiro, em que majoritariamente nós temos homens trabalhando, uma fintech. Bom, mas aí a empresa quer ter proativamente essa iniciativa de dar visibilidade LGBTQIA+. O setor de culturas e pessoas está preparado para isso? Porque é um ambiente que predomina uma cultura masculina, pode ser uma cultura iminente de machismo. E aí, como é que vai lidar com essas causas? Tem que ter um apoio psicológico importante, corporativo ali. Tem que também trazer políticas e não discriminação, que abraça a diversidade, pô-las em prática, porque uma coisa tem política, a gente estava conversando ontem, né, com um colega nosso. Só check, daí manda pra... Cara, a política é exercida, é publicada, como é que isso está na cultura? Umas coisas que a galera tem que olhar, que é muito mais do que um #Pride. E ainda nessa vibe aí de LGBTQIA+, a gente teve uma polêmica essa última semana, né? Que seria o caso de bifobia ali dos famosos. Isso foi tenso, né? Porque o bissexual, há uns anos atrás, assim, ele era tido como ou bi de biscate, porque quer ser curioso, quer beijar muitas bocas, e o que você tem a ver comigo? Estamos em 2023 e ainda estamos falando sobre o que as pessoas fazem entre 4 paredes, o que elas fazem, né, com a vida pessoal delas, onde elas estão. Isso é absurdo. Então, ou era uma pessoa que não queria sair do armário, e por isso não favorecia a classe. Ninguém nunca falou sobre a visibilidade bi, sobre um momento de transição. Muitas vezes uma pessoa que é bi hoje, ela está num processo de transição para se descobrir, né? Ou ela realmente gosta de todo mundo, ama todo mundo nesse nível, e tá tudo bem. Por que incomoda, né? Por que a gente tem que chegar nesse nível? Tem que ter esse reconhecimento também que
pessoas bissexuais existem, né? Que é isso que muita gente estava batendo na internet, nessa tecla. Que exatamente isso que você falou, ou a pessoa tá ali indecisa, ou a pessoa está não conseguiu decidir entre ser hétero ou ser gay, como se fosse ou um ou outro, né? Você não pode gostar de todas as pessoas. E tornou uma polêmica. Pra quem não sabe, né? Essa semana saiu a notícia que o Pedro Sampaio, ele é DJ, né? E tem ele e o Rodrigo Simas também, autor, né? Os Sim. dois. Então, o Rodrigo Simas se assumiu bi e o Pedro Sampaio disseram que ele estava namorando há 7 meses com o cara. E daí a galera surtou na internet de uma maneira ruim, né? Falando, tipo, ai, que desperdício, esse tipo de coisa que, tipo... Não faz sentido. Colocam eles em caixinha, porque um é galã da Globo, é global, o outro tem um estilo musical que mas não sei porquê. Considerado mais padrão hétero, que porra, sabe? Isso daí é chato acontecer. Eu tava vendo também que veio um pouco antes disso, alguns participantes do Big Brother falando assim, eu sou bissexual e heteroafetivo. E daí a gente tava pensando, agora surgiu mais essa. Isso ajuda ou não ajuda? E daí eu tava dando uma olhada nos comentários de influencers, pessoas que se posicionam a respeito. Esse papo de, sou bi, mas só namoro em uma forma heteroafetiva. Tipo, só namoro pessoas do sexo oposto. Do gênero oposto, que seja. É só mais uma caixinha que inventaram, sabe? A ideia é que a gente caminhe não pra segmentação disso, mas sim pra uma unidade, do tipo... Estou gostando de pessoas. Até uma coisa a gente se questionar, a pansexualidade. Porque posso gostar de homens trans, homens cis, como posso gostar de meninas trans, meninas cis. Na verdade, somos meninas, mulheres e homens, meninos. Ponto. Acho que até essa segmentação, não sei a tua opinião, mas eu acho problemática também. Eu concordo. A gente tem que chegar num nível de pensar se a segmentação tá ajudando de alguma forma ou não, né? E é diferente de quando a gente tá falando de visibilidade ou invisibilidade de gênero, né? Não é sobre isso. O que a gente quer dizer é o seguinte, que colocar considerantes, ressalvas para se relacionar dentro da categoria bi ou da categoria homoafetiva, isso é que caminha para uma segmentação que não ajuda em nada. E é bem diferente da invisibilidade da pessoa trans, né? Que tem suas dores particulares. E isso não dá pra unificar, não dá pra tornar uma coisa só. Não, a gente tem que olhar pra isso. Quando convém, quando melhora a visibilidade, ótimo, a gente vê isso tudo com uma grande unidade. Mas quando não convém, a gente tem que olhar as particularidades. Isso é que chama, né, de diferença entre igualdade e equidade. Equidade, a gente vê as particularidades e tenta equiparar as arestas, né? Vai, próximo tópico. Outra coisa ainda na parte da música que aconteceu essa semana foi a polêmica da Anitta, né? E daí a gente pode entrar aqui numa questão mais de mulheres dentro de empresas e como isso pode ser complicado também. Pra quem não sabe, surgiu um boato, aí ela comentou no Twitter, respondeu algum tweet. Ela comentou da questão da gravadora dela, que ela tinha que lançar tantos álbuns ainda para conseguir sair da gravadora e que estava sendo uma forma de prisão para ela estar dentro dessa gravadora. Uhum. E daí, quando ela quis rescindir o contrato, ela ficou bloqueada em poder publicar sobre isso. Então, é um assunto delicado que a gente tem que olhar. Tem muitos artistas em ascensão. O Brasil tem muitos artistas independentes. E quando encontra um contrato desses, vê uma chance de crescer... alguém tá olhando, mas também quando tá vendo, tá sendo vítima do sistema, tá preso ali e mais piorou do que ajudou em muitos momentos. E a gente tem que fazer palmas pra Anitta, porque ela tem uma jogada a nível de empreendedor e a nível de marketing muito sagaz. Então ela... E mesmo assim, isso aconteceu com ela, né? Ela até comentou que ela assinou um contrato muito nova, não sabia direito das coisas, e é um contrato que não tem nem multa. Então não tem como ela sair, ela precisa lançar X álbuns para poder sair da gravadora. Então, mesmo sendo a Anitta, uma pessoa que a gente conhece por ter umas sacadas assim geniais na área da música, até como empresária dela mesma, né?
caiu numa dessa. Então, imagina nós, meros mortais, né? Sim. Eu até falar, eu tô aqui pensando agora, né? Tipo, eu ainda sou advogada, posso ler um bom contrato. Mas na hora do desespero, advogado também faz parte de contratos que, assim... Como que a gente vê na nossa área, né? Você entra como advogado associado. O que isso quer dizer? A gente vai fazer um contrato, não tô dizendo que é regra. Tem contratos que são muito legais. Mas, muitos casos vão fazer um contrato laranja, em que você, associado, vai ter 0,02% de cota. E esse 0,02% de cota é só pra desviar direitos trabalhistas, sabe? Não te pagar vale transporte, vale alimentação, hora extra, afinal você é um associado. Você tá cuidando do... Tem que ter sentimento de dono. Não tá pagando uma série de questões. Assim, a gente não tá falando de uma empresa que tá começando, né? São de grandes escritórios de advocacia, que tem como trazer mais direitos pra isso, sabe? Então... Não sabia que era assim. Welcome to Sweet World. Só tem glamour, é só a casca, assim. Tipo, a gente só põe um terno que fica bonito, mas é meio precário as coisas. Ainda vou lançar um livro sobre isso, contando os bastidores. Que a gente olha o pessoal de direito, tudo em nariz empinado, aquilo ali é tudo complexo de ego ferido, tá? Porque na verdade a gente estuda pra caramba, lê pra caramba, e começa ganhando, assim, menos de R$2.000. Mas é verdade, né? Aí a gente volta no assunto do direitos trabalhistas, né? Porque a gente começou a live falando sobre isso. Até a gente que é advogado assina contrato bosta no começo de carreira, mesmo sabendo, pô, tô me vendendo. E como pode ser uma maneira, assim, de fugir disso? Porque ninguém quer assinar um contrato ruim, né? Que você vai se dar mal no final, né? É até um ponto que a gente pode olhar, né, de redução de desigualdades, promover mais políticas públicas. Um projeto de lei como esse, em que deve dar direitos para as mulheres, são pontos que a gente tem que olhar, né? Não tem uma fórmula secreta, tipo uma receita só. Joga no colo do empresário e resolve, joga no colo do governo e resolve. Não, tem que ter aí uma ação em conjunto dos stakeholders da sociedade, né, desse assunto. Então, a gente tem que ver que a gente também é empresária. E a gente é empresária de uma empresa que está começando, uma startup, que agora está virando consultoria para sustentabilidade. E é isso, às vezes é um mercado que a gente sabe que é difícil para quem está começando. Já que a gente falou de advogado, vamos falar. Teve uma defesa aí, uma tese de defesa que foi polêmica, né? Que usou como argumento de defesa, vamos lá, caso Daniel Alves. Chocante. Dia da Mulher, vamos falar sobre Daniel Alves. Vamos falar sobre Daniel Alves. Mas assim, é um caso, né, horrível, em que a defesa usou como tese. Ela estava lubrificada, então não foi um estupro. Ela estava excitada. Vamos lá, Bibi, bióloga. Fale um pouco sobre o corpo da mulher. Pergunta: nós precisamos estar excitados para que o nosso corpo lubrifique? Não, e eu vou ser bem sincera, eu falei que eu não ia falar desse assunto porque eu acho o cúmulo. Eu não sei como a sociedade chegou nesse ponto, sinceramente. De alguém apresentar uma defesa dessa e achar que foi uma defesa. E achar que tava certo ainda por cima. Sim. Porque o nosso ciclo de ovulação, né? A gente vai lubrificar, independente por dado período e período fértil. O famoso período fértil. E a gente nem sabe, né? Se realmente isso é um ponto. Isso me lembrou, não sei se você viu a época da NASA, em que mandaram a primeira mulher pro espaço. Quantos absorventes foram feitos? 100. 100 absorventes. Quanto tempo ela vai ficar no espaço? Ela vai ficar tipo uma semana, não é? Ou um mês, alguma coisa assim, mas assim, um período que ela nunca iria usar 100 absorventes, cara. Tipo, é uma total desconhecida. A NASA. Tem, acho que, bons cientistas lá, né? Deve ter algum bom biólogo lá, ou uma boa bióloga, né? Deve ter. A gente até presume que seja um bom biólogo, porque por não ter noção do próprio corpo, não foi uma mulher que fez a sugestão de ter 100 absorventes. E falando nesses dois assuntos, justamente no Dia da Mulher, o que a gente pode trazer de dica ou de alguma coisa pra acrescentar aí pra quem tá assistindo? Cara, mulher empreendedora. Cara, o homem empreendedor. Ou, cara, pessoa empreendedora, né? Não vamos segmentar em gênero. Você tem
o momento de olhar para as mulheres, vamos evitar. Trazer coisas que coloquem ela num padrão estereotipado de feminina, delicado, uma rosa, uma flor, um chocolatinho para ajudar na sua TPM, já que ela vai menstruar e usar sem absorventes. A gente pode trazer algo, né, que realmente empodere, assim como a gente vai empoderar o orgulho, né, o Pride da LGBTQIA+, a gente traga o quê? Mais oportunidades para essas pessoas, promova ideias dela, promova-as como liderança, certo? Invista no capital intelectual. Acho legal nesse dia, ao invés de fazer flores, dá um curso, uma mentoria para que ela dê um upgrade financeiro, né? Saia de uma visão de mercado sem perspectiva, que ela consiga se descobrir como um ser de multitalentos, assim. Então, acho que é importante, nesse Dia da Mulher, a pessoa ter esse posicionamento. De perguntar, da voz, o que você sente falta na minha empresa? Entender, fazer um diagnóstico de dor, sabe? E se precisar de ajuda para apurar isso, porque isso é ponto. ODS 5, redução de desigualdade de gênero, promover mais igualdade de gênero, é um ponto de sustentabilidade. Então, vá atrás de pessoas sérias, especializadas no assunto. Essa é a parte que eu não aguento, acabo fazendo merchan sobre a nossa empresa. Mas sim, a Ibirã é uma delas, não precisa ser nós, mas vá atrás de empresas que promovam um diagnóstico disso, que mostrem o que é material para as mulheres da sua empresa, para as mulheres que fecham contatos com a sua empresa. Porque eu já soube de amigas minhas que eram chefias, foram numa reunião, levaram seus assessores que eram homens, só falaram com homens e pediram pra chefe ir buscar o cafezinho. Ela falou, não fechei contrato. Não porque por birra pessoal, mas porque é uma cultura que eu não quero me vincular. Certa ela. Então, de verdade, escutem o que seus clientes, o que suas funcionárias, suas colaboradoras, suas gerentes, suas gestoras estão falando, estão sentindo falta na sua empresa. Porque hoje você se posiciona como uma fintech, como uma edtech, uma startup, uma empresa que olha pra isso, é muito legal. Assim, mundialmente muito legal. Não vai fazer você mais pobre, não vai fazer você tipo, nossa, não vou fechar negócio com ele porque ele olha só pra mulher. Não, é algo bom. Soa bem em qualquer cenário. Você se diferencia também, é uma mudança de cultura, né? Que muitas vezes não vai ser fácil e é por isso que você tem que procurar pessoas especializadas nisso, porque você reconhecer que você tá nesse ambiente de tipo, ó, não estamos respeitando as mulheres como deveria, ou não temos lideranças femininas o suficiente para a empresa, é um primeiro passo. Você já sabe que não é o ideal, você já sabe que você precisa correr atrás do ideal. Então, a gente também tá falando de muitas coisas assim, como se fosse o mundo ideal, mas a gente sabe que a realidade é que tem muitas empresas que não estão atreladas ainda a esse ODS, né? Então, reconhecer eu acho que é o primeiro passo também. Saber que precisa dessa mudança. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Então, acho que essa foi a nossa live, né? Nosso happy hour da Ibirã, do dia 8 de março, Dia da Mulher. Espero que tenham gostado e fiquem ligados que daqui a uns 15 dias, 20 dias, a gente volta aqui com mais happy hour, hoje na aguinha. Hidratem-se, cuidem, saúde e bem-estar também é importante no ODS. E fiquem bem.